Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. Assim que os olhos de Ma Seyin encontraram Yen-Shin naquele espaço sagrado da arena marcial, a rigidez de sua expressão foi imediata. Não era só raiva. Também não era só vergonha. Havia algo a mais. Algo mais profundo, difícil de rotular. Mas ele não se escondeu atrás disso. Você vai cruzar espadas comigo? Yen-Shin permaneceu imóvel por um momento. Depois, respondeu com uma pergunta. Seu nome? Ma Seyin é como me chamam. Nós nem sequer trocamos nomes naquela época. Parece que seus sentimentos mudaram. Seu tom era neutro, mas direto. Ma Seyin, neto do patriarca da linhagem materna de Yen-Shin, não recuou. Apesar do leve cansaço visível, manteve uma postura firme. Havia dignidade em sua postura. Ele podia ter orgulho, derrotando os White Robes um após o outro naquela arena. Mas não havia arrogância em sua conduta. Ele fez um gesto respeitoso com os punhos unidos. Aprendi uma lição naquela ocasião. Ganhei muito. Me dê outra chance. Yen-Shin correspondeu com o mesmo gesto. Refletiu brevemente. A verdade é que precisava completar a próxima missão com êxito. O tempo era valioso. Se aquele garoto diante dele seria ou não útil como inspiração, era secundário. O estilo da espada radiante exigia algo maior que conveniência ou simpatia. Precisava de algo que atingisse o núcleo de sua mente. Diferente do Códice do Quebrador do Destino, que foi moldado com base nas próprias experiências e observações, o estilo da espada radiante derivava de um ideal mais elevado. Um legado inspirado nos caminhos da antiga seita da espada, não algo que pudesse ser composto apenas de tentativa e erro. A biblioteca da Fortaleza Desolada era vasta. Ele já explorara. Também treinava com base nas artes que absorveu nas batalhas, especialmente os ensinamentos práticos que Xiong Miang lhe passara. Seus próprios movimentos haviam começado a evoluir para uma técnica corporal mais refinada. Mas mesmo assim, não bastava. As técnicas marciais dos livros pareciam mortas. Faltava nelas aquele lampejo de verdade que dá vida ao golpe. Era por isso que o estilo da espada radiante, o passo das asas esplêndidas e o próprio códice tinham valor. Porque nasceram no limite da vida e não em pergaminhos. Isso pode ampliar meus horizontes. A proposta de Ma Seyin, afinal, não era ruim. A linhagem dos Desolate Mar tinha uma herança marcial valiosa, e ele próprio parecia ter compreendido alguma coisa desde o último encontro. Foi nesse momento que a brisa soprou. Yen-Shin sentiu o leve movimento de seu manto, e então ouviu a voz bem conhecida. Novato, não é? Por que não tenta lutar comigo? Xiong Miang aproximou-se sorrindo, pousando levemente a mão no ombro de Yen-Shin. Seu tapa-olho negro contrastava com a leveza do tom de voz. Ma Seyin se animou na hora. Xiong Miang, a espada demoníaca de olhos azuis? Agora sou apenas o caolho, respondeu com um leve riso. Virando-se para Yen-Shin, Xiong Miang falou. Você se importa se eu fizer isso? Yen-Shin perguntou de volta, curioso. Você vem à arena marcial com frequência? Se não viesse, ficaria para trás. Há muitos monstros nesta seita. É por causa do seu olho? Sim. Preciso recuperar os sentidos aos poucos. Minha visão está cortada pela metade. A risada de Xiong Miang era solta. Apesar de tudo, parecia aproveitar sua presença ali. Ele era talvez o único parceiro digno de cruzar espadas com o manto branco como Yen-Shin. Ao observar os dois se afastando, lado a lado, Yen-Shin escutou Do Yuon murmurar que permanecia a seu lado. Curioso, parece que os rumores são verdadeiros. Dizem que Xiong Miang só interage com quem tem potencial. Yen-Shin respondeu com dúvida. Xiong Miang, o veterano? Do Yuon assiniu com convicção. Ele é realmente uma figura fria, murmurou Do Yuon, com os olhos fixos no campo de batalha. Dá pra perceber só de olhar os registros. Dizem que é implacável com guerreiros, não com plebeus. Tanto talento quanto caráter. Não é incomum que desrespeite as pessoas descaradamente, e muitos guerreiros justos perderam a cabeça para ele. É por isso que o chamam de espada demoníaca. Seus padrões são severos. Yen-Shin ouviu em silêncio.
Eu não sabia de nada, respondeu calmamente. Provavelmente porque seu talento é excepcionalmente notável. Ele não costuma hesitar em interagir com outros hobbits azuis, sem mencionar os hobbits brancos. O sucessor do Má Desolado da Fortaleza Desolada foi um azar. Do Yuon estalou a língua. Ele também não era hostil com Hyon Wonchang. Enquanto ele refletia sobre suas palavras, a partida chegou ao fim. Ma Sein havia tentado explorar o lado esquerdo de Chongmeng, acreditando ser um ponto cego por causa do tapa-olho. Mas o Manto Azul não era alguém comum. Chongmeng havia superado suas limitações. Sem sequer olhar, a palma esquerda desferida atingiu em cheio o plexo solar de Ma Sein. Um golpe limpo e preciso. O rapaz vomitou sangue e desmaiou. Mas, de repente, ele se sentou cruzando as pernas com um sorriso sereno. Quem observava de fora percebia claramente. Ele havia obtido discernimento. A percepção viera com a derrota. Ele havia compreendido algo. E então, como se isso fosse natural, guardas vestidos com uniformes laranja cercaram a arena. Eram os protetores da Casa Má na Fortaleza Desolada. Chongmeng deu um passo atrás, mas logo voltou à postura relaxada. Olhou para Yenxin e falou com um meio sorriso. Aquele amigo não é completamente inútil. Yenxin respondeu sem emoção. Esta é a Fortaleza Desolada. Todos parecem familiares. Em Asas Demoníacas, você sozinho ofuscava os outros. Aqui muitos são chamados de prodígios. Do Yuon, que havia mantido distância como se estivesse desconfortável diante de Chongmeng, fez uma leve reverência. Yenxin retribuiu com respeito. Mais uma vez, Yenxin compreendia o nível daquela fortaleza. Mesmo Chongmeng, que havia perdido um olho, permanecia imparável. E Ma Sein, que parecia arrogante, fora capaz de mudar no instante seguinte. Era uma transformação palpável. A humildade realmente trazia clareza? Seria possível mudar assim tão rapidamente? Yenxin baixou o olhar por um breve momento. Eu não estava em posição de julgar a qualidade da inspiração. Em silêncio, deu um passo à frente e entrou na arena marcial. Logo após, com o céu tingido pela luz do pôr do sol, foi neste instante que Ma Jin apareceu à sua frente, com uma expressão estranha. O senhor pretende comemorar sua maioridade. Yenxin franziu a testa. A Fortaleza Desolada pretende sediar minha cerimônia de maioridade? Sim, Ma Jin assentiu. Mas Yenxin não compreendia as intenções da Senhora da Fortaleza. Guanli, a cerimônia de passagem para a idade adulta, descrita nos rituais do clássico dos ritos de Juxi. Na corte imperial, era feita aos 20 anos. No mundo marcial, não. Ali, quanto mais instável Zhang Hu, mais cedo a cerimônia. Alguns jovens a realizavam aos 16 anos. Era como dizer, você pode morrer logo, viva como adulto desde já. Mas isso não era relevante para Yenxin. Para ele, a vida já era um fim em si mesma. Quando é a próxima missão? Ma Jin hesitou, depois suspirou. Ela estabeleceu, é um reconhecimento do seu talento e potencial. Yenxin olhou para o chão. Aquilo não fazia sentido. É assim mesmo? Se a senhora queria reconhecê-lo, poderia simplesmente recompensá-lo com os frutos da árvore celestial. Havia limites entre o público e o privado, e ela sempre soube disso. Será que ela via Yenxin como o próximo líder da espada divina? Ou simplesmente não tinha mais esperanças no poder marcial da fortaleza? Era difícil saber. Ele não queria se apegar a suposições. A senhora era antiga, fria e precisa. Nem mesmo Ma Yonjack, que a conhecia há décadas, recebia tratamento diferente. Para ela, tudo era espada. Prefiro não fazer isso. Em uma hora eu conseguiria compreender dezenas de variações de espada. Por favor, recuse. Ma Jin sorriu, mas não retricou. Só disse apenas, ela parece conhecê-lo melhor do que eu. Perguntou qual recompensa você gostaria. Yenxin levantou a cabeça. É uma bebida cuja natureza não se sobrepõe a nenhum elixir do mundo. Chama-se vinho do tesouro do imortal do trovão. Uma única caça é suficiente para uma vida longa e saudável. Mesmo os artistas marciais não estavam livres de doenças. A veia cortada era prova disso. Yenxin permaneceu em silêncio, mas por dentro já fazia suas escolhas. A medicina dos chamados médicos divinos do mundo marcial era mais que uma arte de cura. Era uma promessa de longevidade. Não tratavam apenas feridas físicas ou danos internos de batalhas, mas buscavam o bem-estar como um todo.
Mesmo sem criar grandes expectativas, Yanqing sabia que esse tipo de chance não deveria ser ignorada. Eu farei isso. Sua decisão foi imediata. Um único gole poderia representar um avanço, era isso que importava. A tradição da cerimônia de maioridade da Fortaleza Desolada era implacável. Apenas um dos participantes podia provar o vinho do tesouro do Imortal do Trovão. Diferente das celebrações acadêmicas ou cortesãs, ali se competia pela oportunidade. E agora, não só aspirantes comuns, mas até mesmo vestes brancas de famílias nobres haviam se inscrito, cientes da presença do jovem prodígio. 2 ou 3 anos mais velhos que você, comentou Ma Jin. Isso não é um problema. Yanqing respondeu com indiferença. A perplexidade de Ma Jin era irrelevante. Para Yanqing, tempo era um bem escasso. Cada momento perdido era uma lâmina a menos em seu repertório. Se essa prova de fogo pudesse atrasar o limite do Baihui, valia o risco. O Senhor está perturbando as coisas. As palavras ressoaram enquanto os convidados tomavam lugar no amplo salão de banquetes. Assentos dispostos em fileiras largas, decoração luxuosa, uma atmosfera formal e ainda assim, todos sabiam que aquilo era mais um campo de batalha do que uma celebração. Ma Yanjiok, sentado na extremidade oposta do salão, observava com frieza. Seu manto roxo cobria o encosto da cadeira. A cicatriz visível em seu braço contrastava com sua postura nobre. Você pretendia hospedar na casa principal? Perguntou ele. Não é questão de propriedade, Ma Jin respondeu com voz neutra. Enquanto isso, os participantes da cerimônia passavam por procedimentos tradicionais. Penteados, posicionamentos, juramentos, mas com nuances próprias do mundo marcial. Aquela solenidade não carregava o peso dos rituais clássicos. Era moldada pelo instinto e orgulho de guerreiros. E entre os participantes, Yanqing se destacava nitidamente, envolto em seu manto azul por cima do uniforme branco. Seu olhar era fixo, determinado. Não havia arrogância ali, apenas consciência de seu próprio limite. Chegou o momento da coroação. Um a um, os jovens subiam a plataforma. A Senhora da Fortaleza Desolada, em sua armadura cerimonial verde, colocava pessoalmente as coroas sobre suas cabeças. Entre os 25 presentes, apenas 3 eram vestes brancas. Os demais haviam nascido e crescido ali. Yanqing e Ma Sein eram as exceções, forasteiros aprovados no teste marcial imperial. Quando foi sua vez, ela se aproximou dele. Seus lábios vermelhos se moveram. Congratulations! Com um gesto suave, tocou levemente a coroa recém-colocada em sua cabeça. O Lightning Flash não escolherá o nome de estilo. A voz da Senhora da Fortaleza Desolada ressoou com naturalidade, mas seu significado era profundo. Ao contrário de outros guerreiros que ganhavam nomes simbólicos ao atingirem a maioridade, Yanqing manteria o nome de Relâmpago. Ele já era um nome, e esse nome agora era eterno. A cerimônia continuou, mas a solenidade deu lugar à agitação. Convidados trocavam palavras, alguns riam. Muitos estavam ali mais pelo espetáculo do que pela tradição. Agora é o último, comentou alguém. O grande finale continua, disse outro. Quem será que beberá este ano? Apesar do reconhecimento, havia incerteza. Mesmo entre os vestes brancas, nenhum nome parecia incontestável. O nome de Yanqing naturalmente era mencionado. Alguns afirmavam que nenhum outro podia rivalizar com suas conquistas. Outros lembravam do peso dos nobres, como os herdeiros da família Xin ou da desolada Ma. Sentado, Yanqing observava a plataforma. O senhor da Fortaleza Desolada começava a preparar a taça. Frascos de jade eram abertos, e o líquido do vinho do tesouro do Imortal do Trovão era derramado lentamente na taça branca. Seus olhos se estreitaram. Aquela bebida continha um valor imensurável. Quando seus olhos encontraram os da Senhora da Fortaleza Desolada, ele manteve o olhar firme. Ela, por sua vez, sorriu levemente antes de falar. Esta é uma bebida de felicitação que lhe foi concedida. Eu a considerei ao que a tomar primeiro. Nesse instante, o vento mudou. As vestes da Senhora da Fortaleza Desolada começaram a flutuar. Um brilho esverdeado emanava dela como se fosse uma manifestação viva de sua presença.
Levem como quiserem, declarou. Uau! A pressão preencheu o salão. Como um redemoinho invisível, forçava o ar a se condensar. Os jovens presentes hesitaram. Alguns cambalearam. Outros recuaram como se estivessem diante de um abismo. Não era só força. Era domínio absoluto. Nem no ano passado ela fez isso, murmurou alguém. Ainda assim, Yenching manteve-se firme. Ele viu os novatos desabando sem ferimentos internos. Nenhum convidado da plateia sofreu qualquer efeito. Esse era o auge do controle marcial. O salão ainda estava tomado por um silêncio reverente. Depois que a senhora da Fortaleza Desolada liberou sua aura esmagadora, a maioria dos jovens desmoronou. Mas 3 permaneceram firmes. Ma Se-in, um descendente da família Qin, e Yongjeon-shin. Dos 3, apenas um deu um passo à frente. Yong-shin sentiu uma brisa enigmática emanar da senhora da Fortaleza Desolada. Era como se o fluxo de Qi ao redor de seu corpo ecoasse em sua própria mente. Uma luz azul brilhou em seus olhos. Ele não usou o primeiro passo do passo das asas esplêndidas. Não precisava. Seu movimento estava em perfeita harmonia com a energia do mundo. O segundo passo se manifestou. Ao pisar, uma onda invisível se espalhou em todas as direções, empurrando suavemente a aura verde da senhora. Era um passo através do impulso. No instante seguinte, subiu a plataforma com os cabelos negros e longos sultos, a coroa tendo voado de sua cabeça no impacto. Você pode saboreá-lo, disse a senhora da Fortaleza Desolada com um leve sorriso, recuando com graça. Um grito interrompeu o momento. Único e supremo! Todo artista marcial sonha como você. Mas o mundo marcial não é como você pensa. Por que as pessoas fundam seitas, formam famílias e alianças? O salão ficou silencioso. Decidi seguir a vontade do meu avô. Almejo a posição de Lorde Desolado Ma. Com o apoio da família principal, nosso status vai ascender novamente. O que você está falando? Yong-shin não compreendia. Não era o lugar para isso. Aquilo não era uma discussão familiar e sim uma cerimônia pública. Ma Yang-jok permaneceu calado, observando. Marque uma data e lute comigo. Derrote-me e torne-se o sucessor. Isso vale mais do que qualquer elixir. Sem espada sob seu comando, isso é poder verdadeiro. Yong-shin não respondeu. O avô quer mudar o sucessor. Não recuse. O cargo de líder tem precedência sobre tudo. Sempre foi assim no mundo marcial, disse Ma Yang-jok com a voz embargada. Yong-shin olhou como se ele tivesse perdido o juízo. Isso era coerência? Parecia que esperavam que ele aceitasse um desafio em público para não parecer covarde. Se fosse no passado, talvez ele tenha aceitado. Mas agora ele sabia. A inspiração não florescia em gaiolas. Ele abriu a boca lentamente. Você falou da verdade do mundo marcial. Pois bem, deixe-me contar uma. No centro da plataforma, o jovem vestindo apenas o manto azul da Fortaleza Desolada encarava a taça. Era a imagem de um guerreiro que lutava sozinho contra o mundo. Ele ergueu a taça. Isto é um mundo marcial. E bebeu. O som do vinho do tesouro do imortal do trovão descendo por sua garganta ecoou pelo salão, selando seu caminho. O vinho do tesouro do imortal do trovão desceu quente pela garganta de Yong-shin. Um calor incomum percorreu seus meridianos e ele se concentrou em ativar lentamente o treinamento dinâmico da família Zheng. Mesmo enquanto assimilava aquela energia refinada, um fenômeno inesperado surgiu. Seu dantian médio começou a responder. Um novo fluxo de Qi se acumulava ali, de forma lenta, como se instalasse em silêncio, mas de maneira firme. Instintivamente, Yong-shin escaneou seu corpo interno com a percepção aguçada. Nenhuma mudança ocorreu no ponto de acupuntura Bai Hui, o topo da cabeça. Ele entendeu. É por causa disto. Não era o efeito do vinho, era o ambiente, as palavras, as intenções. Desejos impuros, expectativas ilusórias, qualquer perturbação desviava o fluxo do verdadeiro caminho. Yong-shin se forçou a manter a mente limpa. Foi por isso que ele nunca confiou na bondade do Senhor da Fortaleza Desolada, nem mesmo naquela cerimônia. Nada ali era gratuito. Ele aceitou o vinho porque era necessário, não porque acreditava em boa vontade.
Mesmo agora, com o Qi fluindo suavemente por seu dantian, uma leve sensação de esgotamento se instalava. A vitalidade do corpo não acompanhava o avanço espiritual. É inútil se apegar a esperanças fúteis. Quando a força interior se mostrava instável, nem mesmo as conquistas técnicas mais refinadas serviam de consolo. O humor, que deveria ter se elevado após atravessar a cerimônia, afundava em silêncio. Foi então que a Senhora da Fortaleza Desolada apareceu em sua visão periférica, sempre serena, sempre sorridente. Mas, pela primeira vez, aquele sorriso pareceu-lhe irritante. Como uma máscara bela que escondia intenções obscuras, sua presença causava mais incômodo do que reverência. Yonxin desviou o olhar e caminhou até o centro do palco mais uma vez. Com as mãos unidas em um gesto respeitoso, falou alto o suficiente para ecoar pelos pilares do salão. Agradeço aos muitos heróis que testemunharam este rito de passagem. A formalidade inesperada silenciou os murmúrios. Era o tipo de gesto que se esperava de um cultivador experiente, não de um rapaz recém-admitido na maioridade. Mas Yonxin parecia natural ao fazê-lo. Sua voz firme, o olhar direto, a postura serena, tudo em sua atitude lembrava um guerreiro veterano de 30 anos, não um jovem de 16. Pela primeira vez, os anciãos entre os convidados trocaram olhares discretos de aprovação. Sussurros ecoaram entre as fileiras. Ele é descendente da família Ma? O espírito de uma linhagem nobre é inegável. Pretende caminhar por conta própria? Isso é raro. Ele vai estabelecer o próprio nome, mais cedo ou mais tarde. Yonxin apenas se curvou mais uma vez, respeitosamente, e desceu da plataforma. Passou lentamente por entre os presentes, sem pressa. Os olhos, fixos adiante, apenas varreu de relance os rostos que agora o acompanhavam com respeito silencioso. Até que seus passos pararam. À sua frente, ajoelhado com um joelho no chão, estava Ma Sein, o mesmo que lhe desafiara em público, o mesmo que perdeu o desafio antes mesmo de começar. Yonxin o observou. O garoto, pois ainda era um garoto, permanecia imóvel, a cabeça baixa, o olhar perdido. As sobrancelhas grossas estavam caídas e sua expressão era de puro vazio. Ele não disse nada, nem Yonxin. Por um instante, houve apenas o som do vinho sendo servido nas mesas ao fundo e das conversas retornando aos poucos. Yonxin, então, refletiu silenciosamente. Ele provavelmente perdeu mais do que a disputa. Aquele olhar era de alguém que havia sacrificado o próprio orgulho e se dobrado a um plano familiar maior. De alguém que havia escolhido seguir ordens, esperando uma recompensa, mas que não recebeu nada além de humilhação pública. Yonxin entendia, e por isso não precisava de palavras longas. Apenas falou, com frieza discreta. Parece que você vai se tornar um bom chefe de família. Ma Sein levantou os olhos lentamente, surpreendido, frágil, sem saber se aquilo era um elogio ou uma condenação. Mas Yonxin já caminhava novamente, ignorando seu olhar confuso. A certeza se fixou em sua mente. Ma Yonjack, seu avô materno, não era um verdadeiro cultivador de profundidade. Diferente do imortal da espada de Zongnan, que mesmo sem palavras havia reconhecido o estado interno de Yonxin, Ma Yonjack apenas observava a superfície. Mesmo após designar os 2 netos como possíveis sucessores, ele nunca confiou plenamente em Yonxin. Ainda o vigiava, ainda o testava. Se ele tivesse percebido meu dantian superior, sua atitude teria sido diferente. A espada imortal de Zongnan percebeu, sem precisar perguntar, sem precisar tocar, apenas com um olhar. Por isso, o pensamento de Yonxin voou. Pensou nos dias na montanha Zongnan, no treinamento calmo, na presença firme de Wei Jimyoha, no silêncio fértil da natureza. Passar 30 anos em uma montanha famosa, cultivando sem pressa, não seria tão ruim. Pela primeira vez, ele sentiu uma leve saudade. E sem dizer mais nada, apenas desejou. Espero que minha vida dure pelo menos mais 30 anos. Com esse pensamento, curvou-se levemente em direção ao Buda e a Yuan Shitenzun, mesmo que em silêncio, e se virou. O salão de banquetes ainda ecoava murmúrios. Ma Jin, à frente, já o aguardava calmamente. Yonxin o alcançou e os dois saíram juntos pelos corredores laterais. Mas antes de atravessarem a próxima passagem, ele perguntou com naturalidade. Você não se casou, capitão? Ma Jin arregalou os olhos. O quê? Você não é o filho mais velho da família Ma?
Está em seu auge e mesmo assim a sucessão parece estar causando comoção. Não entendo o motivo. Ma Jin ficou em silêncio. A resposta viria depois, mas naquele momento o silêncio bastava. A cicatriz profunda no rosto de Ma Jin se contraiu levemente. Era um gesto quase imperceptível, mas carregado de tensão. E foi nesse instante, como se surgisse de lugar nenhum, que Cheonmyang se aproximou ao lado de Yonxin com aquele mesmo sorriso descontraído de sempre. Ele havia assistido à cerimônia de maioridade de Yonxin e parecia ainda mais à vontade que o habitual. O relâmpago não deveria saber disso? Vou contar para ele, disse. Vá em frente, autorizou Ma Jin, já se afastando. Yonxin observou os dois com um olhar curioso. Em seguida, fechou os olhos, tentando se concentrar na circulação de energia em seu dantian central, mas não teve tempo. Quando o capitão ainda usava o manto branco, ele voltou de uma missão segurando a mão da Miryô. Yonxin abriu os olhos. A veterana Baek Miryô? Na época ela era só uma garotinha, mais ou menos desta altura, respondeu Cheonmyang, apontando para a altura da cintura. Foi numa missão em Xinjiang, um campo de batalha onde os remanescentes do culto demoníaco ainda rastejavam pelas ruínas. Yonxin franziu o senho. O culto demoníaco? Ele conhecia bem a fama da seita Kunlun, destruída em meio ao caos que assolara aquela região, um lugar amaldiçoado onde o próprio demônio celestial teria caminhado. Cheonmyang assentiu. Era uma zona mortal. Mesmo assim, o capitão, ainda jovem, vestindo o manto branco, se voluntariou. Queria subir ao Esquadrão Dragão Azul. Concluiu a missão, mas sofreu um golpe devastador. Técnicas das artes desarmadas da família interna. Pegaram ele no rosto, um chute direto. Foi ali que ele sofreu a lesão. O sorriso de Myang sumiu, dando lugar a um tom mais sóbrio. Dizem que o ferimento foi interno. Desde então, ele não pode mais exercer o papel de homem. Yonxin manteve o silêncio. Foi por isso que a Miryô passou a considerá-la um benfeitor. Ela viu tudo e nunca mais se afastou dele. Yonxin compreendeu. Em duelos entre mestres, cada movimento podia custar caro. Um chute mal esquivado, uma fração de segundo de descuido. A vida inteira mudava. Na mente de Yonxin surgiu a imagem de Ma Jin, ainda jovem, determinado, vestindo o manto branco, voltando carregando uma garotinha ferida. Não como herói, mas como homem quebrado. E ainda assim, digno. Entendo. Respirou fundo. O mundo marcial é cruel. Ele permaneceu em silêncio por um instante. Depois ergueu os olhos com firmeza. Dragão espada das nuvens da seita Kunlun. Fluxo de luz do Buda de Shaolin. São técnicas de movimento aéreo. Eu gostaria de vê-las algum dia. Myang voltou a sorrir. Talvez você veja. Dizem que a próxima missão será em Hanan. Se trabalharmos com Shaolin e a sorte sorrir para você... Yonxin assentiu. Ele não queria esperar. Um mês de descanso havia sido concedido após a cerimônia de maioridade, mas para ele, um mês era uma eternidade desperdiçada. Talvez seja melhor me adiantar em Hanan, comentou. No escritório, Ma Jin o observava com estranheza. Aqueles olhos, ele já conhecia aquele olhar obstinado. Qual é exatamente a missão? Perguntou Yonxin. Ma Jin tomou um gole de chá em silêncio, então respondeu com firmeza. Aniquilação. Seu olhar agora era o de um guerreiro veterano, não de um homem ferido. Vamos cortar um braço da seita da chama sangrenta, e, se tivermos sorte, talvez encontremos o coração deles. Yonxin se manteve em silêncio, mas seus olhos refletiam tensão enquanto ouvia as palavras de Ma Jin. Enfrentei um apóstolo enquanto você capturava o demônio furtivo. Ele tinha cabelos inteiramente pretos, não sobrou um único fio ruivo. Um monstro que superava a espada do mestre sangrento. Rastreamos seus movimentos. Yonxin arqueou ligeiramente as sobrancelhas. A simples menção a um apóstolo bastava para fazer os corações dos guerreiros se enrijecerem. Ele se mudou de Shanxi para Hanan. Ma Jin assentiu com um leve mover de cabeça, os olhos voltados para algum ponto distante. Dizem que o rastro dele terminou na montanha Pyongyang, em Hanan. Esse é o território de Shaolin. Yonxin franziu o senho. Shaolin não fica no Monte Song, em Jiangzhou? É uma distância considerável. Ma Jin, desta vez, deixou escapar um pequeno suspiro. Havia respeito em sua voz. Eles são a principal seita ortodoxa.
Dizem que todas as artes marciais sob o céu se originam de Shaolin. Existem poucas seitas nas planícies centrais onde as técnicas de Shaolin não tenham se difundido, e o número de seitas seculares é incontável. Você pode considerar toda a província de Henan sob a influência de Shaolin. Você, sendo de Henan, deve sentir isso. Ao mencionar a origem de Yongxin, Ma Jin desviou o olhar. Como tio, havia um peso emocional mal contido ali, um incômodo silencioso, disfarçado em pragmatismo. Mas Yongxin ficou surpreso por outro motivo. Era a primeira vez que via um mestre supremo da Fortaleza Desolada demonstrar tamanho respeito por uma seita do mundo marcial. A Fortaleza Desolada era conhecida por ver os demais como potenciais inimigos, foras da lei armados que apenas esperavam por um deslize para causar caos. No entanto, ali estava Ma Jin, falando de Shaolin como uma referência. Naquele instante, a fama do Monte Son brilhou intensamente nos pensamentos do jovem guerreiro. Shaolin do Monte Son, uma verdadeira seita que alcança o mundo. Não apenas os rumores, mas o peso histórico. Shaolin era o berço das artes marciais, um lugar de origem, de fundamento, de luz. Yongxin sentiu algo novo, um ímpeto, um desejo. O coração, por um breve instante, acelerou. Mas lidar com a seita da chama sangrenta não é algo que os Shaolin poderiam resolver? Ma Jin respondeu com o tom seco e imutável de sempre. Embora os monges cantem "destruam o mal e defendam a retidão", esta é ainda a Fortaleza Desolada. Não ficaremos de braços cruzados, cortaremos pessoalmente suas cabeças. Apóstolos, mestres do sangue, todos. Yongxin permaneceu em silêncio. Era como se o fardo daquela missão já tivesse pousado sobre seus ombros. Qual é a composição da equipe? Os esquadrões 1 e 2 das asas demoníacas me acompanharão. Ele sabia o que isso significava. O esquadrão 1 havia sido formado por Ma Jin logo após a missão em Shangxi, Zhang Yongxin, Yan Wongchang, Chong Miang e Beck Mirie. O coração de Yongxin não bateu mais forte por isso, mas sentiu nitidamente o peso da reorganização. Uma reconfiguração pragmática das Demon Wings. Nosso grupo não precisa descansar? Ma Jin riu de leve, ou quase isso. Eles são todos como você, ou adoram ganhar méritos ou gostam de vagar pelo mundo das artes marciais. Yongxin entendeu a divisão implícita. Os que buscam glória, eu e Mirie. Os que buscam o mundo, Wanchang e Miang. Entendo, então vou me retirar. Descanse. Ele se curvou levemente e deixou o escritório, onde Ma Jin já mergulhava nos detalhes logísticos da próxima missão. No caminho, uma sombra carmesim se estendeu sobre o chão de pedra. Os sons do pátio e do salão de treinamento vibravam nos arredores. Passos rápidos, gritos de treino, o choque das lâminas, o tilintar de xícaras e risos distantes. Mas Yongxin não foi treinar. Também não visitou os veteranos. Foi direto ao seu quarto. Ao deitar-se, a cabeça ainda fervia. A luz do sol atravessava a porta de papel, delineando sua bochecha como se tocasse seu rosto com um pincel quente. Ele fechou os olhos. O Dantian superior respondia. O Qi do céu e da terra era puxado lentamente para seu centro. Tudo se expandia, crescia. E de repente, risos, muitos, dos anciões embriagados, gritos de treino dos discípulos, canções mal entoadas, pratos batendo, copos sendo enchidos novamente. Yongxin quis gritar, mandar todos se calarem, mas apenas respirou. Na escuridão por trás de suas pálpebras, a visão de um manto azul apareceu, brilhante, imponente, silencioso. Era como se tivesse sido mergulhado em água gelada. O corpo inteiro despertou em um instante. Ele se encolheu na cama. Mais uma vez. Em breve, viria a última missão de seu esquadrão. E ele precisava estar pronto. O vento que soprava em seu rosto era mais que uma brisa. Era uma investida cortante, empurrando as bochechas contra o próprio crânio. Yongxin cavalgava a galope, firmemente montado num corcel de pelagem reluzente. A visão do campo aberto à frente reforçava o que ele já sabia. Esta não era uma missão comum. O simples fato de ver 8 cavaleiros avançando ao seu lado dizia tudo. 9 guerreiros das asas demoníacas cavalgando juntos. Nunca antes em sua curta trajetória ele havia presenciado tamanho poder reunido em uma única missão. A voz de Ma Jin, carregada com Qi, ecoou na entrada de um mercado rural. Seja uma pousada ou uma taverna, descansaremos lá.
Mesmo os pedestres, que momentos antes corriam de um lado para o outro com semblantes aflitos, mudaram a postura ao vê-los. O brasão da fortaleza desolada não era apenas símbolo de temor. Para muitos, era um selo de justiça. Dizia-se que a fortaleza inspirava mais confiança que os próprios inspetores imperiais. Eles eram os que quebravam as espadas daqueles que abusavam do poder. Pararam diante da maior taverna do condado de Xinye. A construção era simples, rudimentar, mas sólida. No cenário local, era o melhor que havia. Hion Monchang desmontou e olhou ao redor, franzindo o senho. Aqui é Xinye. Está diferente do que eu ouvi. Era inevitável passar por ali rumo a Hanan. Já tinham deixado para trás o que um dia fora a propriedade da família Zheng, agora um campo devastado. Como o demônio furtivo havia dito, nem mesmo as árvores da montanha atrás tinham resistido. Tudo estava em ruínas. Ele disse que queimaram tudo, murmurou Baek Mi-hyo, lançando um olhar discreto a Yeon-shin. Depois, com aquele ar provocativo e descontraído, ela brincou com os dedos longos. Quando os antigos partem, é natural que as facções negras floresçam. Os ratos saem de suas tocas. Aposto que os bandidos de beco estão mandando em tudo agora. Foi nesse instante que as vozes começaram a ecoar da taverna, despreocupadas, vulgares, barulhentas. Desde que a família Zheng caiu, estamos no paraíso. O líder ficou pasmo com o quanto se ganha nas florestas, dizia um homem entre gargalhadas. A seita da chama sangrenta nos fez um favor. Eu já estava cogitando viver de jogo se fosse expulso da minha gangue, gritou o outro, provocando uma nova onda de risos. Um covarde como você aprendendo arte do sangue? Não me faça rir. Os sons não deixavam dúvidas. Aqueles homens eram facção negra. Estavam tão à vontade, tão acostumados a fazer o que queriam, que não viam necessidade de esconder nada. Yeon-shin franziu a testa. Renda das florestas? Aquilo reacendeu em sua mente o momento em que havia partido para a fortaleza. O intendente-chefe dissera que cuidaria daquilo. As terras da família Zheng jamais deveriam ter ido parar nas mãos de canalhas. Ele olhou para Chong Mi-yong, que já entregava os cavalos ao moço do estábulo, e então assumiu a dianteira. Quando atravessaram as cortinas pesadas da taverna, todos os ruídos cessaram. Por um instante, o lugar mergulhou em silêncio. O interior era mais espaçoso do que sugeria a fachada. Homens armados, alguns trajando mantos abertos, outros fazendo truques com facas ou acariciando cortesãs, os encararam com desdém. Yeon-shin avançou calmamente. Olhou para todos, um por um, e falou com voz firme. Vocês aí, expliquem-me sobre as terras da família Zheng. O quê? Zombou um dos homens, prestes a responder com escárnio. Mas então, Hion Won-chang deu um passo à frente. Ele puxou o manto de Yeon-shin por sobre o ombro, revelando o grande caractere negro. A atmosfera congelou. A palavra desolada calou até o mais ruidoso. Os olhos se arregalaram, as conversas morreram. Falar, ordenou Yeon-shin, com frieza. E ninguém teve coragem de desobedecer. O nome da fortaleza desolada ecoava como um trovão abafado nos sussurros alarmados. Fortaleza desolada? Desolada? Não é possível. O que eles estariam fazendo aqui? Se os monges de Shaolin estavam com o magistrado, então é natural que a fortaleza apareça. As expressões tensas deixavam claro, o caos das facções obscuras havia sido interrompido. Grupos que antes comandavam becos e mercados agora hesitavam. Muitos entre eles eram apenas homens comuns que aprenderam truques marciais de baixo nível. Ainda assim, se intitulavam artistas marciais, mesmo sem o refinamento necessário para tal título. Um deles, corpulento e com a cabeça raspada, levantou-se com passos vacilantes, aparentemente influenciado pela bebida. Em silêncio, ele retirou o machado cravado na mesa e encarou Yeon-shin, confuso e provocador. Esse rapaz aí é da Fortaleza Desolada? E esses são aliados dele? Com um movimento súbito, lançou o machado em direção ao grupo. O ar foi cortado por um som agudo. Hion Won-chang, de braços cruzados, sequer se mexeu, apenas manteve o sorriso calmo. Estalo seco. Yeon-shin já havia desembainhado sua lâmina. Com um movimento fluido, interceptou o ataque no ar. O impacto foi tão preciso que o objeto caiu em pedaços ao seu redor.
A energia contida no movimento gerou uma breve rajada, revelando a força por trás de sua técnica. O poder de um golpe canalizado em uma única ação. Wang Chang, observando de perto, murmurou em admiração. Era a técnica que reconheciam como ataque à queima-roupa, o segundo estágio do punho da flor eterna. Uma habilidade que Yongxin adaptara para seu próprio estilo, usando sua compreensão singular de circulação interna de energia. Ele já dominava o nível onde era possível fundir diferentes técnicas em um só fluxo. A fortaleza desolada, as 9 grandes seitas, os 13 céus, são como nuvens distantes. Naquele instante, ele percebia como o mundo marcial que conhecia era mais vasto do que imaginava. E comparado a isso, os truques dos artistas locais pareciam rústicos. Sem necessidade de preparação, sem uso de manuais, sua resposta foi instintiva. Esse foi o jeito que você encontrou para começar uma conversa? Yongxin avançou com calma, sem levantar a espada. Os homens presentes hesitaram, mas ele não se desviou do caminho. Mesmo que ignorasse os demais, não poderia deixar de confrontar aquele que o atacou deliberadamente. Seu movimento foi tão natural quanto o vento, sem exageros. Diferente de seitas organizadas como a seita Mantis, que haviam enfrentado Yongxin com suas próprias doutrinas e estruturas, aquele grupo parecia apenas buscar vantagem. E não eram poucos os inocentes que já poderiam ter sofrido com isso. Ei, espera aí, podemos conversar! O homem levantou as mãos em sinal de rendição, mas a espada de Yongxin já havia se movido. Uma luz pálida atravessou o espaço entre eles. O salão ficou em silêncio, os demais recuaram, visivelmente impactados. As histórias sobre os eventos recentes no mercado se espalharam rapidamente após a queda da família Jiang. A ausência de sua liderança provocou disputas entre grupos locais. Em meio ao caos, um novo grupo havia surgido, a chamada facção Xinye Bakmu. Com a queda da administração tradicional, aproveitou-se da fragilidade do território. Yongxin sabia da verdade. Seu antigo intendente-chefe havia criado uma rede de comércio eficiente e respeitada, centrada nas florestas e terras da família. Mas agora, aqueles bens estavam nas mãos erradas. Dizia-se que os novos dominadores manipularam as autoridades locais e dissolveram o grupo de comerciantes, assumindo o controle à força. Lamentável. A voz de Wang Chang cortou o silêncio com amargura. As cortesãs que antes acompanhavam os homens presentes haviam se afastado sem alarde. Não era a primeira vez que presenciavam tensão e sabiam quando recuar. Ninguém questionou, nem mesmo o magistrado local apareceu para intervir. Yongxin observava o ambiente ao redor, mas sua mente já avançava para o que viria a seguir. A próxima etapa da missão estava apenas começando. Um dia deve bastar, certo? Considerando que é a terra da sua família. Se você pedir, eu posso ajudar. Era uma missão simples para os membros das asas demoníacas, especialistas experientes que, agora, tratavam Yongxin como um dos seus. Os mais velhos lhe davam tapinhas no ombro, confiantes de que o mais novo era capaz de lidar com aquilo. Todos se recolheram aos quartos de hóspedes. Era notável. Com apenas 2 missões, Yongxin já havia conquistado o respeito dos veteranos. Sua postura firme e habilidade crescente o transformaram em uma presença sólida entre os guerreiros. Posso punir o magistrado? Ma Jin respondeu, com seu tom sempre ponderado. É possível quando você se torna uma túnica preta. Você já aniquilou a seita Louva-a-Deus sozinho. Está claramente mais forte do que naquela época. Uma facção negra local como a do condado de Xinye não deve ser difícil. Precisa de mais ajuda? Agradeço a oferta, mas não, obrigado. Investigarei esse magistrado minuciosamente quando retornar. Parece provável que muita coisa venha à tona. Yongxin agradeceu com uma reverência. Quando se virou, deu de cara com o sorriso radiante de Wang Chang. Eu irei com você. Enviar um jovem mestre como Jiang em uma jornada justa sozinho? O nome Relâmpago seria um insulto. Mas não é uma jornada justa? Como varrer uma seita da facção negra não é tarefa para um herói? Outros temem até um arranhão e não o fazem. Yongxin riu com a leveza da conversa. Devo adicionar seu nome ao mapa de escamas de peixe da família Jiang? Era uma brincadeira. O mapa era o registro das terras da família, uma alusão a recompensas. Mas Wang Chang balançou a cabeça, sério. O verdadeiro herói não aceita recompensas. Yongxin encarou o companheiro com um olhar mais demorado.
Ele parecia deslocado entre os outros membros da Fortaleza Desolada e, ao mesmo tempo, parecia pertencer às histórias que se contavam nas tavernas. Um herói de aparência marcante com a faixa azul na testa simbolizando bravura. Ele parece mesmo um herói. Sem demora, os dois seguiram para a sede da facção Shingebekmu. O local não era distante. Era uma mansão simples, herança de algum poder local. O portão da frente permanecia fechado, como se quisesse impedir o inevitável. É quase uma pena cortá-lo. Won Chang, sem hesitação, puxou sua espada desolada. Num giro preciso e suave como o vento, executou um golpe rotacional. O portão, vencido pela lâmina, estourou em pedaços. Yonxin saltou à frente no mesmo instante. Rachadura! Fragmentos de madeira voaram no ar, sendo dispersos em volta dele como uma dança de lascas. Atrás do portão, os artistas marciais da facção negra já aguardavam com suas armas. Haviam se preparado, mas mesmo assim, suas expressões vacilaram diante da entrada repentina. As grandes seitas hesitavam antes de entrar em conflito direto com a Fortaleza Desolada, mas seitas menores, elas ignoravam boatos, subestimavam a ameaça real, não compreendiam a diferença entre o mundo deles e o mundo da Fortaleza. Era o que Chang Meng dizia sobre os ignorantes, e ali estava a prova. Só vieram 2 tolos ignorantes, vou fazer fertilizante de vocês também. Um homem de aparência rude e postura autoritária emergiu, provavelmente o mestre da facção Shingebekmu. O que está esperando? Matem-nos! Mas Yonxin já avançava. Com um brilho sutil e preciso, sua espada radiante passou rente ao pescoço do líder. Num instante, os dantians dos inimigos estavam quebrados e os documentos da família Jiang já estavam em sua posse. Quando 4 pessoas atravessaram o portão, seus olhos se arregalaram diante da cena. Corpos gemendo espalhados pelo chão. O líder derrotado. O medo nos rostos. Ah, já é tarde demais. E isso... o que é isso? 2 monges Shaolin, um homem mais velho de expressão rígida e um magistrado do condado de Xinye tinham chegado. Pelo visto, haviam escutado os rumores da taverna e vindo confirmar. Encontraram o caos antes mesmo de conseguirem intervir. E Yonxin, de espada baixa, estava lá, inabalável. Você não é um filho da família Zhong? A voz do magistrado ecoou com surpresa. Seu rosto gordo revelava uma mistura de espanto e desconforto. Ele reconhecia Yonxin, embora nunca tivessem tido muitas interações. Era inevitável, pois os artistas marciais e os magistrados locais mantinham laços simbólicos de conveniência, tributos, proteção, interesses cruzados. Não eram mundos tão separados assim. A Fortaleza Desolada? É você? Sem esperar resposta, uma figura se adiantou, um homem de meia idade, olhos marejados. Jovem mestre! Seu rosto se iluminou como o de um pai reencontrando um filho. Era o mordomo-chefe da família Zhong. As notícias sobre Lightning Flash não haviam chegado a Hanan, mas a imagem diante dele bastava. Yonxin, em pleno manto azul da Fortaleza Desolada. Ouvi dizer que você não estava bem, chefe de cozinha. Faltou-me força. O homem sorriu com ironia. Havia algo diferente em sua presença. A energia que emanava dele não era a mesma. Estava mais clara, disciplinada, com uma essência ortodoxa. Você se juntou a uma seita ortodoxa? Sim, na minha idade, tornei-me um discípulo secular do mosteiro Shaolin. A sorte me favoreceu. Sou grato. Era uma mudança quase inacreditável. De um servo no meio do colapso da família Zhong a um homem com olhos que transbordavam convicção. Sua expressão carregava memórias que palavras não conseguiam descrever. Ele apresentou um velho monge silencioso ao lado. Este é meu mestre. Eu sou o Won Zhong. O monge de túnica amarela ergueu a mão direita à frente do peito, fazendo a meia reverência tradicional de Shaolin. Seu rosto enrugado mantinha o olhar firme sobre Yonxin. Então você é o venerável Won Zhong? Eu sou o Zhong Yonxin, da Fortaleza Desolada. Yonxin saudou-o com o punho fechado, mas antes que pudesse continuar, uma voz jovial surgiu. As habilidades do jovem herói são realmente extraordinárias. Eu sou Gak Zhong. Um jovem monge se aproximou. Tinha feições refinadas, orelhas longas e postura marcial. Um elfo.
Seus traços chamavam a atenção, mas o mais marcante era seu nome, Gakjong, o pequeno monge divino, um dos 18 arhates de Shaolin, mestre em artes marciais e reconhecido por todo o mundo ortodoxo. Mestre, posso falar com essa pessoa? Como quiser, mas antes disso, o venerável Wonjong analisou Yongxin com um olhar profundo. Você tem alguma ligação com o nosso mosteiro? É a primeira vez que encontro especialistas Shaolin. No entanto, seu corpo é bastante notável. É como se você tivesse dominado o Sutra I Jin. Essas palavras fizeram os olhos do mordomo-chefe e de Gakjong se arregalarem. O Sutra I Jin, arte lendária criada pelo grande mestre Damo para fortalecer corpo e espírito, base para as 72 artes de Shaolin, uma técnica que simbolizava os alicerces da seita. Gakjong se aproximou ainda mais, examinando Yongxin. Pensando bem, suas palavras sumiram no ar. O intendente-chefe manteve o silêncio, os olhos presos ao jovem que renascera. Eles sabiam do treinamento dinâmico da família Jong, criado e cultivado por Yongxin desde a infância. Mas ver ali, diante deles, o corpo que ele forjou era algo completamente diferente. Impressionante demais para ser ignorado. Embora tivesse se tornado um discípulo secular de Shaolin, Gakjong não era alguém que falava de forma leviana. Seu olhar era direto, mas respeitoso. Sua voz firme, sem arrogância. Jovem herói Jong, disse com um tom contido, não acredito que você tenha roubado e aprendido as artes secretas do nosso templo. Isso seria impossível. Apesar disso, havia algo que o incomodava. Tenho uma boa ideia do que aconteceu. Suas habilidades são admiráveis para um artista secular, mas do ponto de vista de alguém que vive apenas para as artes marciais e o caminho do Buda, sua evolução parece rápida demais. Já que é certo que você se tornará um dos grandes mestres do mundo, este humilde monge não pode deixar de se preocupar. Yongxin franziu levemente as sobrancelhas. O que exatamente você está tentando dizer? Gakjong então ergueu as mãos, em um gesto calmo. Um artista marcial se expressa através da própria arte marcial. Eu domino a palma de ferro, o Sutra I Jin e algumas técnicas externas entre as 72 artes. Embora o Sutra I Jin contenha técnicas internas, você parece ter moldado seu corpo por meio de uma arte dinâmica. Seus olhos brilharam levemente. Que tal aceitarmos um desafio físico? Um duelo de conquistas corporais sem uso de energia interna. Se você aceitar, darei isto como recompensa. Com um gesto cerimonioso, ele retirou uma pequena caixa de madeira do manto e a abriu. Um aroma forte e amargo de ervas se espalhou no ar. Dentro dela, repousava uma pílula reluzente. Esta é a pílula da purificação brilhante. Foi criada por mim mesmo, unindo a arte medicinal do meu clã com o salão do rei da medicina de Shaolin. Hion Zhongwan, que até então observava distraidamente, arregalou os olhos. Ah, a pílula brilhante e pura? Ele acabava de sair do pavilhão onde distribuía mantimentos aos plebeus. Mesmo sem saber todos os detalhes do mundo marcial, conhecia o valor daquele nome. A fama do grande elixir e do elixir menor já havia se espalhado pelo mundo, mas nos últimos tempos, medicamentos como a pílula brilhante de Shaolin estavam se tornando mais respeitados do que nunca. Dizia-se que curava rapidamente meridianos danificados, uma dádiva para qualquer cultivador. Isso se devia à fusão entre os segredos médicos élficos e a medicina tradicional do templo. Ouvi dizer que é um remédio precioso, murmurou Wonchang, ainda surpreso. Mesmo com ferimentos internos graves, dizia-se que bastava tomá-la para voltar a lutar no mesmo instante. Essa era a justiça de Shaolin, oferecer antes de cobrar, uma conduta rara no mundo marcial. Yongxin encarou Gakjong com calma. Sem hesitar, assentiu e recebeu a pequena caixa. O jovem monge sorriu. Farei o meu melhor. Hahaha, obrigado por aceitar essa intromissão.
E nunca se sabe, jovem herói. Talvez você precise usar o remédio logo após o combate. A provocação era sutil, mas clara. Gak Jeong estava sugerindo que Yenshin poderia sofrer ferimentos internos na luta. Considerando sua reputação como pequeno monge divino, isso não era exagero. Qual é o seu pedido, mestre? Perguntou Yenshin. O jovem elfo respondeu com leveza. Se eu vencer, escute uma palestra budista minha por um Shishen. Yenshin ergueu uma sobrancelha. Um Shishen? O quê? Achou que eu ia pedir para você raspar a cabeça e se juntar ao templo? Seu tom bem-humorado surpreendeu Yenshin. Aquele equilíbrio estranho entre a espiritualidade do monge e a obstinação do artista marcial tornava Gak Jeong uma figura curiosa. Mas não era uma sensação ruim. Vamos começar, disse Gak Jeong. Certo, respondeu Yenshin. Eles se posicionaram. Yenshin sabia que se envolvesse em energia interna, estaria em desvantagem. Mas esse duelo seria físico, e nesse campo ele tinha confiança. Durante anos, moldou seu corpo com o treinamento dinâmico da família Jeong, um regime implacável que forjou músculos, articulações e reflexos em um nível que poucos imaginariam. Ele acreditava que valia a pena tentar. Bate. O som seco do primeiro golpe iniciou o combate. Em um instante, socos e quiços deslumbrantes preenchiam o espaço por todos os lados. As pernas e os punhos de Gak Jeong desenhavam trajetórias complexas no ar, atingindo o corpo de Yenshin por todos os lados. Mas os olhos de Yenshin permaneciam firmes, analisando. Ele absorvia, estudava. Cada golpe de Shaolin se tornava um ensinamento para ele. Parak! Bak! Um punho atingiu seu ombro com força. Mesmo sem usar Ki, os movimentos de Gak Jeong continham um poder impressionante. Durante 20 trocas, Yenshin não conseguiu sequer um contra-ataque real. E então, aconteceu. As vestes de Gak Jeong ondularam com precisão, revelando uma mudança sutil de postura. Com 2 passos rápidos e explosivos, ele avançou de forma angular. Era o Punho do Dragão, uma das técnicas mais temidas entre os 5 punhos de Shaolin. Paulada! O golpe ascendente subiu do plexo solar, como se um dragão estivesse rasgando o corpo de dentro para fora. Mesmo sem energia interna, o impacto levantou poeira ao redor. Era um golpe com intenção. Mas, para a surpresa de todos, quem recuou foi Gak Jeong. Ele foi empurrado 2 passos para trás. As marcas no chão, profundas. Yenshin permaneceu aonde estava. Imóvel. Sereno. Inabalável. Entregarei. Entregarei. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yenshin, se inscreve e ativa o sininho. O Reino Celestial só está começando a se revelar. O estilo de artes marciais Shaolin continha uma ordem ancestral. Cada gesto parecia conter a essência de séculos, uma força calma, como se até os próprios espíritos fossem contidos pela disciplina de seus movimentos. Aos olhos de qualquer um, parecia simples, mas Yenshin sabia que não era. Por trás daquela simplicidade aparente, havia uma estrutura profunda, quase impossível de desvendar em poucos olhares. Mas ele já tinha visto o suficiente. As mãos, os pés, os giros, o repertório de Gak Jeong, por mais refinado, já não era um mistério. Yenshin não esperou o fim do confronto nem a rendição verbal do monge. Virou-se em silêncio e seu corpo seguiu o impulso. Um fluxo natural percorreu sua cintura, desceu para o quadril e explodiu pelo braço direito. Era um movimento mínimo, mas devastador. Quase sem esforço, ele invocava o princípio de mover 450 quilos com apenas 113 gramas. Um conceito que exigia não apenas controle, mas domínio absoluto do próprio corpo. Originalmente, esse princípio era usado como contra-ataque.
um modo de desviar e neutralizar golpes poderosos com o mínimo de gasto. Mas naquele momento, era diferente. Yanshin avançou com um pequeno passo, direto ao alvo, e desferiu um soco de direita. Baque! O punho acertou em cheio o flanco de Gakjong. O corpo do monge estremeceu, seus olhos se arregalaram. Era como se não estivesse preparado para aquilo. Até mesmo Yanshin sentiu o impacto reverberar por seus próprios ossos. O peso de Gakjong era real. A estrutura física que sustentava aquele monge, refinada por técnicas ortodoxas e cultivada por anos, resistia, mas não o suficiente. A luta recomeçou. As trocas eram rápidas, complexas, trajetórias de membros que deixavam rastros visuais. Punhos, pernas, mangas, impulsos. Tudo se confundia em uma dança violenta. Yanshin apanhava mais do que batia. Sua profundidade em artes marciais ainda era menor que a do adversário. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia prazer em ser atingido. A ausência da luz demoníaca tornava cada impacto mais claro, mais real. A dor não o alcançava, apenas a sensação, nítida, do corpo em movimento. Seus músculos absorviam tudo. Seu corpo já estava além até mesmo do que um pequeno monge divino. Sushbak. No movimento dissimulado, Yanshin girou o braço esquerdo com sua manga larga, distraindo o adversário. Ao mesmo tempo, seu punho direito rasgou o ar e esmagou o ombro de Gakjong. Sentiu nitidamente a textura do tecido. O manto do monge, áspero tradicional, resistia por um instante, mas cedia ao impacto. A cada golpe, Gakjong recuava. Um passo, outro e outro. De longe, uma voz idosa ressoou, baixa, como um sussurro de espanto. Ele está usando os 5 punhos Shaolin? Não, o princípio é o mesmo, mas vai além. A aplicação é mais ampla, mais refinada. Ele está criando algo novo? Era o velho monge Wonjong. Seus olhos, enrugados, observavam fixamente Yanshin. Hyun Wonchong, ao lado dele, apenas murmurou: "Quando você passa tempo demais trancado nas montanhas, talvez acabe assim, não é?" A conversa se deslocou levemente. Wonchong, tentando aliviar a tensão, se aproximou de Ji Hyun, aquele rapaz do condado de Shinje. "Você conhece bem o corpo do mestre Jong?" perguntou com um tom brincalhão. "Até em Asas do Demônio dizem que ele tem uma força sobrenatural. Uma vez, quando ele estava se banhando, as criadas do pavilhão pegaram água e depois voltaram só para espiar ele escondidas." Ji Hyun se encolheu, envergonhado. "Não quero saber disso." Ora, muitos escutam com interesse. Enquanto as palavras circulavam entre risos desconcertados, no centro do pátio, uma decisão silenciosa foi tomada. Yanshin e Gakjong pararam ao mesmo tempo. Simultaneamente, como reflexos exatos, recuaram um passo. "Se continuarmos, vamos acabar tomando a pílula brilhante e pura. Qualquer um de nós", disse Gakjong ofegante. Yanshin assentiu. "Aprendi muito. Ouvirei os ensinamentos do monge." Gakjong soltou uma gargalhada leve entre surpresa e admiração. "Você é mesmo puro em essência. Ah, se eu tivesse um discípulo como você sob meu comando... Mas não, os que estão sobre mim são arrogantes demais. Nem ligam para as artes marciais, nem ligam para o budismo." Seu tom mudou. Ainda sorria, mas agora havia um peso em sua voz. Como um guardião que percebe a distância entre o que protege e quem protege. Ele seguiu falando mais devagar. "Eu estava com medo", disse Gakjong, a voz mais baixa, como se estivesse admitindo algo raro. Suas técnicas estavam surtindo efeito pouco a pouco, e parecia que logo seriam destruídas, uma a uma. Ele respirou fundo. "Esta também é minha derrota. Mas se você ouvir meus ensinamentos, um dia atenderei ao seu pedido." "Parece bom",
respondeu Yonxin, assentindo de imediato. 3 coisas valiosas foram conquistadas naquele dia. Primeiro, a oportunidade de experimentar com o próprio corpo as técnicas de mãos e pernas de Shaolin. Isso, por si só, elevaria suas artes marciais a um novo patamar. Segundo, a posse da lendária pílula brilhante e pura, uma medicina que poderia salvar sua vida em um momento decisivo. E por fim, algo igualmente valioso, o direito de pedir um favor ao pequeno monge divino, um dos artistas marciais mais respeitados do mundo ortodoxo. Facção Xinye Baikmu. Nossa conexão continua assim. Yonxin deixou os pensamentos fluírem quando caminhava ao lado de Gekjong. A luz do fim de tarde já desaparecia. O céu era tingido de roxo e dourado, e logo a lua branca surgia lentamente no horizonte. Pelo ritmo da noite, ele sabia que não voltaria ao quarto de hóspedes naquele dia. Ele fez um gesto para os capangas da facção negra, que o observavam de longe, com olhos repletos de admiração silenciosa. Sem palavras, eles se curvaram respeitosamente, decidiram escutar os ensinamentos e descansar no pavilhão que fora improvisado e arrumado às pressas. Em meio a isso, Jiyan, do condado de Xinye, escapou discretamente, abalado. Ele havia recebido uma quantia generosa da facção Xinye Baikmu, o que indicava possivelmente carregar obrigações futuras. Yonxin apenas esperava que Ma Jin lidasse com aquilo de forma adequada. Naquela noite, o som que preencheu o ar foi a voz de Gekjong. O primeiro patriarca do budismo zen chinês, Damo, disse. Sentado em postura meditativa, o monge iniciou uma palestra. Era velha a anedota sobre como Damo, diante de Hueki, afirmou que uma mente inquieta não possuía substância. Yonxin escutava. Quando jovem, sua vida fora forjada em batalhas, sua mente afiada como uma limana. Mas, ao mesmo tempo, seu coração tornara-se opaco, embotado diante da dor alheia. A doença terminal agravava isso. A aura assassina que o envolvia não era um mero produto de sua intenção, era parte de sua existência. Era sabido que o budismo zen valorizava a transmissão oral, palavras ditas diretamente, sem intermediação de texto ou doutrina. É claro que a ansiedade enraizada em Yonxin não desapareceu com uma única palestra, mas ele entendeu algo. Os princípios sutis que permeavam as artes marciais budistas, a forma como a energia se alinhava ao espírito, era um mundo novo. Por um instante, uma luz azul celeste brilhou nos olhos de Yonxin. Enquanto o tempo passava, o velho monge Wonjong continuava observando-o. Ficou ali, em silêncio, encostado a um canto do aposento. Vigília contemplativa. E quando a noite já parecia ter se fundido com o alvoreço, todos se levantaram. O café da manhã foi servido em silêncio, sob a luz pálida da manhã. Wonjong e Gekjong estavam envolvidos em uma discussão verbal, clara, mas fervorosa. Yonxin e Wonchang comiam devagar, ouvindo as palavras entre os dois monges enquanto movimentavam as colheres com cautela. A frase vencer o mal e preservar a verdade não é apenas uma parte abstrata da doutrina. É uma força real, a capacidade de erradicar o poder acumulado por grupos vis, como a seita da chama sangrenta. Feitiçaria e artes marciais originalmente eram uma só. As habilidades insondáveis dos sábios foram divididas em duas e assim nomeadas. Gekjong retrucou. Você está criando artes marciais para matar o líder da seita da chama sangrenta. E você é alguém que se refugiou no Dharma. Depois, inclinou-se sutilmente e murmurou para Yonxin. Não parece algo que você deve revelar sobre a seita. Nem mesmo Yonxin sabia quando os dois tinham se tornado tão intimados assim. O tom entre eles era quase afetuoso, como o de um avô e um neto rebelde. Esse tipo de comportamento dissolvia qualquer idealização prévia sobre Shaolin. Como isso é errado? Exclamou Wonjong. É algo que deve ser feito por todos os seres vivos do mundo.
De fato, admitiu Gekjong. Se houver uma oportunidade, você deve abrir o caminho para a vida. Mas o seu mentor está dedicando a vida a matar pessoas. Esta é uma existência sem inferno. Como você não pode considerar os sentimentos dos discípulos e seguidores? O velho monge respondeu sem hesitação. Meu tormento não pode ser resolvido por penitência. Percebi isso depois de encarar a parede por mais de 10 anos. O líder da seita da chama sangrenta precisa morrer para que eu viva. Essas palavras fizeram Yonshin erguer os olhos por um instante. Encarar a parede? Era uma prática de meditação conhecida, originada do conto de Kidamo. Ficou 9 anos meditando de frente para uma parede até alcançar a iluminação. O que o motivaria a tal extremo? A seita da chama sangrenta massacrou a família dele, como a minha? A pergunta ressoou na mente de Yonshin, mas Gekjong ao lado parecia alheio, como se já tivesse escutado aquilo dezenas de vezes. Desde o início, a grande sabedoria e o grande poder da nossa seita foram suficientes para neutralizar as técnicas de sangue. As artes marciais Shaolin sempre foram fortes contra elas. Não há antagonismo mais extremo. O velho monge cerrou os punhos, os olhos ardendo. O líder da seita da chama sangrenta está vivo, porque isso não é suficiente. O que você busca é a criação de um sistema completamente novo. Isso levaria, talvez, 100 anos, disse Gekjong, já sem paciência com o velho monge. Wonjong, por outro lado, parecia inabalável. Já lhe disse muitas vezes, as artes marciais e as técnicas do Dharma eram originalmente uma só nas artes marciais Shaolin. Se ao menos ainda tivéssemos a mão de aço verde de Avalokitesvara, poderíamos esmagar os crânios daqueles demônios da seita da chama sangrenta. Por favor, tenha cuidado com suas palavras. Gekjong balançou a cabeça, constrangido. E como você poderia substituir artes marciais esgotadas por técnicas secretas? Não, esqueça. Não se preocupe. A conversa não ia mais a lugar algum. A refeição terminou em silêncio forçado, e os 5 se levantaram diante da estranha tensão que pairava no ar. Apenas Yenshin manteve uma expressão diferente. Não era desconforto, era curiosidade. Mão de aço verde de Avalokitesvara. Ele nunca ouvira esse nome antes, mas pela maneira como foi dita, parecia algo formidável. Uma arte marcial moldada com o poder do Dharma budista, específica contra a seita da chama sangrenta. Yenshin sentiu seu interesse crescer. Mais do que isso, sentiu que havia um mundo inteiro de possibilidades ocultas. Artes marciais que possuíam opostos naturais. Era mais do que técnicas de contra-ataque. Eram forças que se anulavam pela essência, não apenas pelo movimento. Uma arte especializada em um único aspecto. Fascinante, murmurou. Era uma pista, um princípio. E naquele momento de sua jornada, mesmo conceitos abstratos eram sementes que podiam germinar. Ele havia percebido que existiam muitos tipos de força no mundo, inclusive entre aqueles de uniforme azul e preto, como os da própria Fortaleza Desolada. Para alguém cujo nível marcial ainda era considerado baixo, cada nova ideia era preciosa. Compreender as formas e intenções contidas nas técnicas de Shaolin, entender como que era infundido em cada movimento, como a forma se ligava ao espírito. Tudo isso para Yenshin era equivalente a receber uma herança. Mas então... Eu me perguntei por que você não voltou pela manhã. Eu sabia que você não se renderia a gente como a facção negra. Majin surgiu diante deles, como se brotasse da névoa. Mesmo com sua complexão forte e seus movimentos sempre firmes, havia agilidade incomum naquele momento. Atrás dele, os mestres das asas demoníacas passavam pelo portão principal da facção Shinye Bakimu com passos silenciosos. Majin fitou os monges Shaolin, o mordomo, e então voltou os olhos para Yenshin. Não temos tempo para formalidades. Estamos cercados. Yenshin frangiu levemente o senho. Cercados? A seita da chama sangrenta. A informação vazou. O clã Hao parece que nos traiu. Mas antes de pensarmos em vingança, precisamos sobreviver. O tom de Majin não era o mesmo de sempre. Estava tenso, curto, quase desesperado. Yenshin olhou ao redor instintivamente.
Percebeu que o ar havia mudado. O canto dos pássaros havia cessado completamente. Era como se o silêncio da floresta tivesse sido arrancado. E então, um arrepio percorreu sua pele. Algo invisível parecia roçar sua bochecha. O som que passou por seu ouvido era fino, sibilante, um aviso silencioso. Havia um ditado no mundo marcial sobre a teia lançada por cima do céu e por baixo da terra. Um cerco invisível. Vamos romper o portão principal, disse Majin. Ele desembanhou uma espada larga, tão grande que parecia uma muralha em suas mãos. Os guerreiros das asas demoníacas seguiram o gesto. As espadas foram sacadas ao mesmo tempo, como se respondessem a um sinal silencioso no ar. E Enshin percebeu. Até mesmo os mestres que geralmente desembanhavam em silêncio estavam tensos. Chongmeng, Baek Miryô e Ryon Wongshan estavam logo atrás dele. Se você se separar do grupo, murmurou Majin para Enshin, encontre a família Desolate Ma na montanha Penjong. Eles também são um ramo de Renan da Fortaleza Desolada. Se sobreviver, será muito bem recebido. Isso foi uma jogada? Perguntou Chongmeng com sua típica expressão irônica, mas ninguém teve tempo de rir. Bum! Um estrondo seco. Uma parte da parede foi destruída, não com explosão, mas com algo que simplesmente atravessou, como se tivesse permissão para passar por qualquer barreira. Etapa. Alguém se aproximava. Passos lentos, firmes, perfeitamente nítidos. A presença se revelou. Era uma mulher, de uma beleza estranha. Cabelos negros, olhos vermelhos. Enshin não a reconhecia, mas bastou um olhar para saber que ela não era uma pessoa comum. Olá. A voz da mulher soou leve, quase casual. Seus cabelos esvoaçavam ao vento, negros como a própria noite. Mas não era apenas escuro, era um tipo de negro que engolia a luz, como se fosse mais denso que o próprio céu noturno. A capa que usava parecia feita do mesmo tecido sombrio. Cada dobra, cada movimento, exalava algo inquietante. Em contraste brutal, seus lábios vermelhos pareciam constantemente manchados de sangue. A pele pálida apenas acentuava o tom profundo de seus olhos. A aura que emanava não era algo que se via, mas que se sentia. Até a bainha da capa oscilava com uma malícia invisível. Não era uma oponente qualquer. É ela. Enshin soube num instante em que a viu. Na seita da chama sangrenta, era dito que à medida que as habilidades cresciam, os cabelos, antes ruivos, escureciam. E o dela era completamente preto. A confirmação estava ali. Ela era uma apóstola da seita da chama sangrenta. Sendo mulher, só poderia significar uma coisa: a sétima apóstola. Não era apenas conhecida, era temida. Sua habilidade marcial era extraordinária, sua natureza impiedosa. Sétima apóstola, rosnou Majin, como se o som saísse das entranhas. A mulher manteve o sorriso. Que tolice, disse com tom musical. Nem perceber que estavam sendo emboscados. Ela caminhava com leveza. Seus passos curtos e suaves escondiam uma ameaça devastadora. Era como uma flor venenosa flutuando sobre um pântano de sangue. Havia algo diferente nela. Era uma presença que ultrapassava os mestres de sangue. Era mais densa, mais refinada. Você é o Lightning Flash, o futuro da Fortaleza Desolada. Ela parou. Estava a 10 passos de distância, o olhar cravado em Enshin. Seus olhos eram como jade tingido de sangue. Brilhavam de forma inquietante, como se tentassem ver através da alma dele. Ela sorriu. Seu pescoço é muito bonito. Olhe para mim, sétimo apóstolo. Majin deu um passo à frente, espada em punho. Ela se virou lentamente, sem pressa, como se ele não fosse digno de reação. Com um simples estalar de dedos, a cena se transformou. Membros da seita da chama sangrenta surgiram de todos os lados. A visão de Enshin se tingiu de vermelho. Eram facilmente 100 cabeças ruivas. Entre eles,
Pelo menos 20 mestres de sangue. Aqui eu matarei o futuro e o presente das asas demoníacas. Sua mão turvou, a aura vermelha saltou como um relâmpago. Enquanto os mestres Shaoyin das asas demoníacas ainda avaliavam a força inimiga, ela já avançava. Uma adaga carmesim surgiu em sua mão e cortou o ar como uma flecha flamejante. O alvo era Yanxin. A lâmina parecia perfurar sua testa antes mesmo que ele percebesse. Clang! Yanxin ginou um corpo, aparando o golpe. Seu corpo reagira antes da sua mente. Foi como um reflexo de algo maior. A onda de choque foi tão intensa que ele deu um passo para trás. A energia remanescente na palma era estranha. Era aqui de sangue. Escorria como névoa carmesim. Mas Yanxin dissipou aquilo. Talvez porque passara a noite inteira ouvindo o sermão de Gakijong. Que os 3 venenos sejam vencidos e os 6 sentidos purificados. As palavras ressoaram em sua mente como um mantra. O sentido por trás dos sutras budistas, a essência das formas Shaolin, tudo convergia. Naquele instante, uma arte marcial inacabada nasceu dentro dele. Os mestres ao redor notaram. Yanxin se ergueu. Seus olhos, que às vezes cintilavam em azul, agora estavam suavemente tingidos de azul celeste. O apóstolo também utiliza as artes marciais da seita da chama sangrenta, murmurou ele. A mulher gargalhou, como se achasse aquela observação deliciosa. Yanxin observava com atenção. E então, abriu a boca mais uma vez. Suas artes marciais são fáceis de manusear, disse ele com os olhos completamente iluminados de azul. Artes marciais impulsionadas pelo Dharma? De verdade? A voz de Wonjong soou carregada de choque. Ele observava Yanxin com os olhos enrugados e vibrantes, como se testemunhasse um milagre. Havia incredulidade em sua postura. Ao contrário dele, a 7ª apóstola mantinha um ar sereno, relaxada, um leve sorriso. Fácil de manusear, você diz? Ela respondeu. Parece uma arte marcial de nível Shaolin, mas é só um pouco eficaz contra artes sangrentas. Não é o bastante para superar as minhas. Seus olhos brilharam com crueldade contida. Você ainda está muito abaixo de mim, tão adorável. Antes que Yanxin pudesse reagir, ela se desfez como névoa. Sua presença desapareceu em meio ao redemoinho de Qi. Bum! O impacto sacudiu o ar. Nem mesmo Yanxin conseguiu responder a tempo. Mas Ma Jin interveio. A espada gigante das asas demoníacas colidiu com a investida da apóstola. O confronto de 2 especialistas distorceu o espaço ao redor. Foi como se o mundo tivesse parado por um instante. A força de Ma Jin explodiu como uma muralha em movimento. A 7ª apóstola estreitou os olhos, avaliando-o. Líder das asas demoníacas, então é em você que depositam tanta esperança, no tal Lightning Flash. Cale-se, respondeu Ma Jin, ríspido. Ataquem. A ordem da apóstola foi seca, sem emoção. Mas o comando ativou o caos. Os membros da seita da chama sangrenta avançaram com gritos viscerais. Bandeiras se ergueram, os sons de armas afiadas encheram o ar como um trovão crescente. Eles o cercaram. A pressão era esmagadora. A horda descia como uma maré de sangue. Cabeças ruivas de todos os lados, pupilas vermelhas, distorcidas, olhos que não pareciam mais humanos. Yanxin apertou o punho sobre a empunhadura da espada desolada. E então... Estrondo! O primeiro inimigo saltou. Yanxin cortou em arco ascendente. A lâmina esmagou a espada do oponente e prosseguiu sem resistência até o pescoço. O golpe atravessou os ossos com nitidez. A sensação do corte mudou em pleno voo. A técnica evoluía. Era o domínio das técnicas de espada ascendente. A espada desolada brilhou sutilmente em sua mão. Radiância. Luz. Pequenas ondas como relâmpagos de Qi se formavam a cada golpe. O estilo de espada radiante que Yanxin desenvolvera no Monte Zongnan finalmente se manifestava por completo.
Seus cortes fluíam como um rio, sem necessidade de força bruta, apenas precisão. Ele saltou por cima de 3 lâminas e degolou 5 inimigos com um único movimento em arco. Selarem suas mãos! Perfurem a garganta! Os membros da seita da chama sangrenta enlouqueciam. Seus ataques eram selvagens, jogavam-se contra ele. Alguns tentavam agarrá-lo. Outros lançavam moedas imbuídas de ki como se fossem shurikens. Cada golpe exigia bloqueio, esquiva, intuição. Yonshin moveu-se com o degrau das asas esplêndidas, descrevendo um arco elegante em pleno salto. Hypo Lightning, por aqui! A voz abafada de Beck Mirio veio de um canto da luta. Mas os mestres de sangue intensificaram sua ofensiva. Pelo menos 20 deles lutavam no campo de batalha, cada um com o peso de um rei. Yonshin entendeu com clareza. O líder está lutando contra a 7ª apóstola. Há mais mestres de sangue do que uniformes azuis. Cheng Meng e Beck Mirio são os mais fortes entre os azuis. Mas mesmo eles estão sobrecarregados. Os outros azuis lutam bravamente, mas agora o foco do inimigo era ele. Yonshin ativou sua mão esquerda. Punho da Flor Eterna. A energia condensada formou um impacto direto. Ele mirou, canalizou e liberou. Point Blank Blast, fase 2. A onda destruiu não só o oponente, mas também o arco de madeira atrás dele. Bac! O inimigo explodiu em pedaços, num instante. Provavelmente ele estava prestes a se transformar em um mestre do sangue. A energia residual que ricocheteou contra o corpo de Yonshin provava isso. Até mesmo um veterano das asas demoníacas ao lado ficou sem reação, observando em silêncio. Mas Yonshin sabia. Ainda não é o suficiente. Ele respirava firmemente. Superar aquela batalha estava além de suas forças. Ele ainda não estava no nível dos verdadeiros mestres, aqueles que guiavam a guerra com um só gesto. Esse papel pertencia à facção negra da Fortaleza Desolada. A menos que Ma Jin matasse a 7ª apóstola, aquela situação não seria resolvida. Corte. O som foi seco, limpo e mais uma cabeça tombou sem nem perceber o que a atingira. Yonshin, com a espada desolada embebida no estilo radiante, moveu-se como um raio invisível no caos. Sua técnica ainda oscilava entre o domínio e o improviso. A arte marcial que havia despertado ao agarrar a adaga da 7ª apóstola voltara a mergulhar nas profundezas. Ele sentia, ainda não era algo que podia convocar à vontade. O mnemônico ainda não estava completo. Ah! O grito veio à esquerda, uma voz rouca, carregada pelos anos e pelo ki. Ao virar-se, Yonshin viu o monge Vonjong disparar uma palma com um grito determinado. Não havia força notável em sua aura, era pura intenção. Ele se lembrava. Monges Mu-Du, estudiosos das mnemônicas, do Dharma marcial. Raros eram os que tinham nome, mas diziam que o pilar de Shaolin vinha deles. Você não está lidando com ninguém comum. Mata o velho monge primeiro. 2 mestres do sangue se lançaram contra o Wonjong. Matar um monge era tabu, ou costumava ser, mas a seita da chama sangrenta não se importava com convenções. Para eles, o sagrado era só mais um obstáculo a ser quebrado. Yonshin varreu os arredores com seus sentidos. Estava isolado das asas demoníacas. Tinha sido afastado no turbilhão da batalha, ou separado propositalmente. Ele não sabia, mas naquele momento, apenas ele podia proteger o velho monge. Levantou-se de onde estava e, com o vento roçando-lhe o rosto, avançou. Os inimigos sorriam. Ele respondeu com aço. Um brilho tênue dançou em sua visão lateral. A espada radiante despertava mais uma vez. Ele rompeu o vento e os corpos tombaram antes mesmo de compreenderem que haviam morrido. O corte não cessou. Um segundo mestre do sangue se antecipou e os 2 colidiram. Que tipo de esgrima? Mas Yonshin não parava. O homem ainda falava, o que significava que ainda respirava. A seita da chama sangrenta era uma aberração. Monstruosos em números, insanos em doutrina, e forte o bastante para zombar da morte. Monge, ao norte! Ele gritou. A lembrança da fala de Ma Jin, a família Desolate Ma pode estar próxima, soava como instrução camuflada.
Se houvesse uma chance, era ali. A energia da luz demoníaca percorreu seu corpo. Ele girou e aplicou um chute certeiro no joelho de um mestre do sangue, impulsionado com o ki verdadeiro do Códice do Quebrador de Destinos, Baki. O homem caiu e ele decapitou-o sem hesitar. Quando a lâmina terminou seu arco, o monge estava atrás do corpo, olhos arregalados. Tive a sensação de que você não era comum quando enfrentou o Gakjong. Como domina tais artes com essa idade? Isso não importa, vamos. O campo de batalha se estendia. Shaolin e asas demoníacas avançavam em sincronia mortal. A facção de Baek Mu já havia partido e as linhas de combate se aproximavam do mercado. Onde você pensa que vai? Pergunta para eles. A seita da chama sangrenta não recuava. 100 homens não eram nada. Era um fluxo infinito, um rio de sangue querendo jorrar. E ninguém, nenhuma autoridade local parecia intervir. O condado de Xinye já havia sido perdido. Mas eles encontraram um caminho da taverna onde as asas demoníacas haviam se estabelecido. 2 cavalos, selados, prontos. Montaram sem olhar para trás. Yonxin não se preocupava com seus companheiros. Se ele escapou, eles também escapariam. Hyun Wonshang era um mestre singular, alguém que dominava a técnica da luz do demônio com a espada da morte. Não se tratava de estilo nem de ostentação, era alguém treinado para matar. E em combate direto, essa era a forma de esgrima mais letal que existia. Por aqui, gritou Yonxin. A voz cortou o silêncio e o monge Wonjong o seguiu sem hesitar. Os cascos dos cavalos soavam altos contra o solo duro. Eles cruzavam a estrada rapidamente, deixando para trás o caos de Xingye. As portas das casas estavam trancadas, as janelas fechadas, e o medo pairava no ar como poeira suspensa. Yonxin sentia um incômodo no fundo do peito, não por medo, mas por ter abandonado os outros. Voltar agora seria um peso. Ele sabia que ainda não tinha força para enfrentar o 7º apóstolo. Às vezes, fugir era a única forma de proteger os outros. O velho monge, agora companheiro de fuga, parecia entender. Cavalgando ao seu lado, falou: eles não parecem estar nos seguindo. Mesmo para um mestre de sangue, é difícil competir com a velocidade de um cavalo. Além disso, matamos 2 deles. Mas o silêncio que se seguiu não era alívio, era preocupação. Yonxin mantinha os olhos na paisagem à frente. Visualizava o mapa de Hanan que Mai Jin lhe mostrara antes da missão. Um privilégio raro, pois somente os capitães da fortaleza tinham acesso àquele tipo de informação. Precisamos atravessar o rio. Logo, chegaram à margem. As águas fluíam calmas. Atrás deles, Xingye já desaparecia no horizonte. Ali, à frente, um grande barco se aproximava. Um navio turístico de madeira, com estrutura ornamentada no centro. Era a estação das flores, quando os jovens aproveitavam a primavera sobre as águas. Mas para Yonxin, tudo parecia irreal. Vamos pegar esse barco. Você está falando daquele barco turístico? Era uma escolha estranha. Abandonar os cavalos, mas era o que tinham. O barco de recreio começou a fazer uma curva para se aproximar, e Yonxin franziu o senho. Ele viu os guardas a bordo, ao menos 10 homens armados. Mas o que chamou mais atenção foi o grupo de jovens, todos com aparência nobre e postura refinada. Entre eles, uma moça se destacou. Com cerca de 18 anos, exalava presença. Sua beleza era marcante, mas ele não se fixou nisso. O que o prendeu foi a espada pendurada em sua cintura e a aura que dela emanava. Ela era uma artista marcial. Parece que o venerável monge precisa de um companheiro de viagem. A voz da moça ecoou quando ela se levantou e caminhou até a borda do barco. Os demais jovens apenas observavam, alguns segurando taças de vinho, outros trocando olhares despreocupados. Yonxin manteve-se firme. O monge era dedicado à prática e negligenciava os bons costumes. Por favor, perdoe ele. A garota franziu os dentes, como quem não entende a formalidade. Wonjong, por sua vez, riu alto como se aquilo fosse uma brincadeira divertida. Eu estava entediado. Isso é bom. Vamos embarcar. O barco comporta até cavalos, não é? Yonxin não sentiu nenhuma presença hostil. Curvou-se educadamente e subiu. O interior era ainda mais luxuoso do que imaginava. Difícil dizer se estavam em um barco ou dentro de um salão de banquetes ornamentado. A jovem voltou a seu lugar e falou com calma. Esta é a reunião dos sucessores da Aliança Marcial Profunda. Meus colegas artistas marciais me chamam de Flor da Espadachim.
O título Flor da Espadachim podia soar impressionante para muitos, evocando a beleza e a letalidade de uma flor afiada como uma lâmina. Mas para Jong-yeon Shin não significava absolutamente nada. O que importava não era o título, era o mundo que se revelava diante dele. Naquele instante, o mundo marcial se expandia. A bordo daquele barco luxuoso, ele encarava a chamada Aliança Marcial Profunda, uma das temidas 13 alianças celestiais. Dizia-se que a rivalizava com a seita da espada tirana e a seita da chama sangrenta. E agora, diante dele, estavam os sucessores dessas facções. Mesmo assim, não havia ninguém ali que parecesse ameaçador. Nenhum deles exalava a presença de um verdadeiro mestre. Talvez fosse apenas a elevação dos próprios padrões. Ainda assim, era nítido que mesmo sendo herdeiros promissores, não eram os melhores da profunda aliança marcial. Um dos jovens, com ar nobre e sentado próximo da flor da espadachim, ergueu o queixo com desdém, como se estivesse diante de alguém inferior. Você parece um artista marcial da Fortaleza Desolada? Que urgência o leva a atravessar o rio dessa forma? Yeon-shin respondeu com calma, sem rodeios. Há membros da seita da chama sangrenta se agitando nas redondezas. Estávamos ouvindo os ensinamentos do monge quando fugimos. As palavras foram lançadas sem intenção de impressionar, apenas para avaliar a reação do grupo. E ele acertou. As expressões deles mudaram, não em espanto ou preocupação, mas em escárnio. Risadas surgiram dos cantos do barco. O jovem nobre exibia um sorriso enviesado. A Fortaleza Desolada está abanando o rabo para os 13 céus. Parece que algo interessante está para acontecer. Não era apenas um passeio de lazer de filhos da elite. Aquilo era uma armadilha envolta em sorrisos elegantes e palavras vazias. Até os mais bem vestidos naquele barco estavam manchados pelo mesmo veneno que corria nas veias das seitas demoníacas. Você sabia? Os fantasmas sugadores de sangue estavam preocupados com a possibilidade de alguém como você escapar. Não esperava que o monge Shaolin Mudou estivesse envolvido. Que sorte! Lugar perfeito para fazer alguém desaparecer, comentou outro, com um tom brincalhão. A flor da espadachim riu levemente, um som melodioso, mas vazio. Ela falava da morte como quem fala do tempo. O barco, agora distante da margem, transformava-se em prisão flutuante. O retorno era impossível. Amitabha, murmurou o monge Wanjong, em tom resignado. Yeon-shin não respondeu. Apenas apertou com firmeza o punho da espada desolada. A voz da flor cortou o silêncio. Parece que você não tem medo, jovem. Ela já segurava a espada. O corpo esguio envolto em uma aura densa era apenas o prenúncio do que viria. Devo derramar um pouco de sangue? Foi um comentário leve, mas a espada que ela sacou não hesitou. Com movimentos graciosos, ela apontou o fio contra um tarvo inesperado. Uma mulher que trazia comida. Os olhos dela arregalaram-se. Ela não fazia parte da aliança marcial profunda. Era esse o mundo das seitas demoníacas. Vidas humanas eram descartáveis. Yeon-shin já se erguia. O treinamento dinâmico de sua família já circulava seu corpo. Em um único passo, o chão de madeira cedeu sobre seus pés. Com a mão esquerda, ele puxou o braço da mulher e atirou da trajetória da lâmina. E com a direita, a espada desolada foi empunhada com raiva e frieza. Como uma rajada de vento surgindo do nevoeiro sobre o rio, a lâmina tingiu o ambiente com o brilho branco do estilo da espada radiante. Ele avançou, atravessou a defesa da flor da espadachim e cortou sua garganta em um único movimento. Corte. Ele ergueu o corpo, desviando o olhar da cabeça que rolava sobre o conversa. A voz dele foi baixa, mas letal. Não brinque com vidas humanas. A cabine mergulhou no mais profundo silêncio. Os sorrisos de zombaria desapareceram dos rostos daqueles que segundos antes falavam com arrogância. O maior entre eles, a flor, estava morta. E o espadachim de 15 anos à frente deles nem sequer parecia emocionado. Que tipo de esgrima é essa, jovem? Sussurrou o jovem nobre apavorado. A realidade os atingiu com violência. Não passavam de aprendizes mimados em roupas caras. Os olhos de Yeon-shin varreram o ambiente sem pressa. Ele já havia embainhado a espada. Ela era filha querida da mansão da família Seong, da Aliança Marcial Profunda. Você não teme as consequências? Você devia temer as repercussões vindas da Fortaleza Desolada. Sua resposta foi direta. Foram vocês que miraram nossos pescoços. Houve um silêncio cortante. Então ele apontou. Vá para o norte. Depois decidiremos. Agora reme você. Como se nem valessem mais sua atenção, ele se virou. Na verdade, ele já havia concluído. A elite da Aliança Marcial Profunda estava em outro lugar. O que estava diante dele não passava de um bando de crianças com armas como diante de um verdadeiro mestre.
Vocês chamavam ela de Flor da Espadachim da Mansão Seong? Nunca ouvi o nome. Bateu levemente no punho da espada desolada. Asas de demônio. Relâmpago. Fala, galera! Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos. Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.